Será que eu vou lembrar tudo que eu falei na outra tentativa, gente? Que loucura, 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 como diz o outro lá. Sejam bem-vindos ao Acorda Brasil, gente. Segunda vez que eu estou tentando gravar esse programa. Meu filho chegou aqui com fome, eu tive que interromper a gravação porque a família veio na frente, né? Mas tudo bem. Gente, eu estou atendendo a um pedido de vocês que já um monte de gente pediu para fazer um vídeo sobre esse assunto e eu já fiz um, esse é o segundo assunto, aliás, o segundo vídeo sobre o assunto, que é a questão de imigração para o Canadá, como é que é a experiência de imigrar. E eu tenho um casal, gente finíssima, pessoal ocupadíssimo lá com os meninos deles também, pessoal do Canadá Diário, Dimitri e Fabiana, olha só, Oi, gente. Oi, pessoal. Que alegria é um ter vocês aqui. Né? A gente está tentando faz tempo gravar, né, Luiz? Finalmente. Rapaz, vocês não têm ideia de como esse pessoal é difícil. Faz tempo, ó. Antes do pessoal do Travel and Share aparecer por aqui, eu já vinha tentando. Nós dois, né, Dimitri? A gente já vinha tentando fazer um programa juntos sempre tinha algum problema, né? Não calhava, né? Uma data para todo mundo. Pois é. Inclusive, mas que maravilha, gente. Maravilha. Inclusive, muito obrigado. A gente não está conseguindo gravar ao vivo, né? Fazer ao vivo o programa, porque sempre tem problema de horário, né? Aqui em Vancouver a gente consegue gravar só depois das 9 da noite e aí no Brasil é tarde esse horário, né? Então é complicado. Fica difícil. Mas ainda bem que eles estão aqui. Quero agradecer a vocês. E sem maiores delongas, rapaz, tem uma coisa que eu tenho uma maior vontade de perguntar para vocês. Que arrumação foi essa, Dimitri? Muito polêmico. Olha lá, nossa. Fazia tempo que eu não via isso. Olha a cara da Fabiana. E aí, sei lá, ela saiu correndo e eu não entendi nada. O Dimitri ficou muito mais assustado. Explica isso aí. O que aconteceu, gente? O que foi isso? Isso é uma maluquice. Primeiro dia que a gente chegou no Canadá. Eu sei, eu vi esse vídeo logo que vocês lançaram. Olha só. A gente foi passear num parque, né? E estavam sentados ainda maravilhados, né? Anestesiados. Estamos no paraíso, né? E aí veio essa senhora, né? Assim, tipo, do nada. E ela te bateu? Ela bateu, ela me deu umas bolsadas, assim. Ela te deu uma bolsada, Dimitri? Chegou lá, deu umas bolsadas, assim. Não faz isso, não faça isso e tal. Ele foi embora, correndo. Assim. Até hoje a gente não entendeu. A gente acha que talvez ela tenha pensado que a gente estava filmando ela e não gostou. E sei lá, não dá pra gente saber o que aconteceu. Nunca vamos saber. Jamais saberemos. Rapaz, que coisa, mas é uma história interessante essa pra contar, assim, do primeiro dia, né? Assim, foi um marco, isso inesquecível. Eu vi esse primeiro vídeo de vocês. Eu vi logo que vocês lançaram, rapaz. E aí eu venho acompanhando vocês já desde 2009, né? Parece? 2010, por aí? 2009. Foi quando a gente começou a fazer os vídeos. Ainda no Brasil, um pouquinho antes de mudar, 2009. Esse vídeo começa no aeroporto, né? A gente começou ainda na nossa casa antiga no Brasil, falando sobre a mudança, falando sobre os planos, né? E aí depois a gente mostrou toda a trajetória até hoje, assim. Nascimento. Tá, e esses planos, gente, como é que nasceu essa ideia de vir para o Canadá? Eu sempre, minha família, meu pai sempre conheceu um monte de gente, trabalhou com um monte de gente que veio para o Canadá, né? Eles vieram mais especificamente para Quebec. E eu sempre tive essa vontade, né? E aí quando eu conheci a Fabiana também tinha uma vontade de morar em outro país, né? Fala pra você. Eu sempre quis morar fora, mas a minha ideia não era Canadá. Eu ainda tinha aquela imagem bem estereotipada de Canadá, sabe? Tipo, por que alguém vai morar no Canadá, né? O que alguém vai fazer lá no gelo, né? Eu queria mudar pra Europa. E aí, quando ele começou a conversar de Canadá, né? Conversa vai, conversa vem, ele conseguiu me convencer que o Canadá era melhor do que ir pra Europa. Não foi muito difícil convencer, não. Não. Pois é. Inclusive, o pessoal isso é uma coisa importante. O pessoal tem a ideia totalmente errada, né? Que o Canadá é um país onde todo mundo tem que saber fazer iglu, né? Então, esse é o estereótipo que todo mundo Era isso que eu pensava também, né? Eu pensava realmente, falava, por que alguém sai daqui para ir mudar para o Canadá? O que alguém vai fazer lá no meio do gelo? Era isso que eu achava. E por que vocês escolheram Vancouver?
Bom, a Fabiana que escolheu, por favor. Pelo clima, isso não tem nem dúvida, né? A gente começou a pesquisar e eu vi que a região com um clima mais ameno era aqui mesmo. Eu falei, bom, como eu não sou muito fã de frio, aí a gente decidiu por aqui. A Fabiana queria primeiro Quelona. O mais quente. Mas assim, mas Quelona já é mais complicado no mercado de trabalho, então é uma cidade menor, né? Então já é um pouco mais complicado. Então acabamos optando por Vancouver. Inclusive na nossa época não existia nada, não existia vídeo. A gente veio sem ver nada, assim, veio às escuras. Sabe qual vídeo que eu tinha visto aqui de Vancouver, Luiz? Um vídeo institucional da prefeitura. A única coisa que existia. Aqueles vídeos bem mentirosos. Né? Só mostra a parte linda, né? Era isso que tinha, não tinha vlog, né? Não existia. Por isso que a gente teve a ideia de fazer, né? Como é que foi o planejamento de vocês? Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é sobre isso, o planejamento. Como é que começa? Eu quero ir para o Canadá. E aí, na experiência de vocês, claro, vocês só podem falar pelo que vocês passaram, né? Vocês não podem falar pela experiência de outra pessoa, mas na experiência, na vivência de vocês, como é que foi esse processo? Como é que instala assim, da ideia parte para a ação? A gente teve que entrar com o processo, né? Mas como nós sabíamos que ia demorar pelo menos 2 anos, a gente sabia que a gente tem 2 anos para se preparar psicologicamente e também para preparar nossa família para isso, né? Também. Vocês então já vieram com o processo de imigrante, não é isso? Já. Sim, já viemos como PR, né? Nós PR, para quem não sabe, é residente permanente, tá? Em inglês, permanent resident. Isso. Mas vai lá, desculpa, continua, Fabiana. Existem algumas formas, né, de você imigrar para cá e na nossa época já existia o skilled worker, que é o não acredito, não, que eu me lembro um negócio. O que está acontecendo? Não, peraí, desculpa, gente. Não é isso que era para acontecer, não era para acontecer, é isso aqui, ó. Eita, nós! Isso é igual caldo de cana, pessoal. Peraí, só um instantinho, deixa eu dizer isso aqui. Esse programa eu costumo dizer. É igual caldo de cana, é feito na hora. E como é a segunda vez que a gente está gravando, a primeira vez meu menino atrapalhou tudo aqui, eu não vou mais ficar mexendo, não, vai assim mesmo. Vai lá, continua, Fabiana. Então, e a gente veio por esse processo de trabalhador qualificado, né? No caso, eu era a aplicante principal e o Dimitri veio na minha bota, né? Pois é. Principalmente por causa do inglês, né? Então, o inglês da Fabiana era melhor que o meu. Até hoje é, né? Inclusive, mas assim, era mais fácil para ela fazer a prova. Tem uma prova, né? A prova do IELTS. Você precisa comprovar fluência, né, no inglês. Sim, são muitos passos, né, Luiz? É aquela coisa que você tem que fazer um planejamento mesmo. Então, você sabe que se você não tem inglês, você tem que se preparar. Você tem que fazer seu inglês chegar no nível X para você, né, alcançar aquela pontuação. E não é só isso. Você tem que juntar muitos documentos, né, para provar que você tem experiência, né? Você tem essa qualificação, você tem X anos de experiência na profissão. Então, tudo você tem que comprovar com o documento, né? E aí tem todo o estresse, né, de fazer a prova de inglês. Inclusive, na prova, a Fabiana ela fez um preparatório para a prova do IELTS, que ela fez umas aulas particulares com um professor inglês, né? Ele era inglês, e especialista em ensinar como passar pelo IELTS, né? Se preparar para o IELTS. É importante que a gente esclareça para o pessoal. É o seguinte, gente, é fundamental você saber se comunicar em qualquer lugar que você vai morar, isso é óbvio. Mas não adianta você achar que fala inglês. Não, eu falo inglês, eu me garanto e tal. Não. O que o governo do Canadá, através do Departamento de Imigração, quer é uma prova de que você realmente consegue se comunicar. Então, para quem não sabe, o IELTS é uma das formas. Eu esqueci agora o que significa IELTS. Eu vou já pesquisar e vou dizer para vocês o que significa. Mas é uma das provas que o governo do Canadá aceita como legítima para mostrar que você tem a fluência necessária para mudar para o Canadá. E tem uma nota mínima, não é isso, pessoal, que tem que tirar? Essa nota é a mesma hoje? Vocês sabem dizer se é a mesma hoje? Travou a imagem de vocês ou não? Não sei se é a mesma quanto que era na sua ainda. época? Era 7, não era? Era 7, eu tinha que tirar 7. Virou um slide aqui a imagem de vocês, viu? Mas tudo bem, tá com áudio aqui. Vamos de rádio. Vai lá.
Nossa, mesmo, estamos congelados. Olha só, congelou. Eu não falei que o Canadá é um iglu, gente. O pessoal ficou congelado a cara do Dimitri ali. Peraí que pode ser. Será que é daqui? Deixa eu tentar. Vai lá, vamos de rádio mesmo. Agora aí, voltou. Vamos lá. Não, e é engraçado isso que muitas vezes, mesmo fazendo a prova, né? Eu lembro que eu fiz a prova e eu me julgava fluente em inglês. E quando eu cheguei aqui, eu vi que a história é bem mais embaixo, né? A gente acha que tem um nível X de inglês e não tem, né? É sempre assim, né? Eu também aconteceu a mesma coisa comigo. Eu achava que falava inglês quando eu morava no Brasil. Depois que eu cheguei aqui, eu falei, que negócio que esse pessoal está falando aí? Eu não consigo, mas é isso mesmo. Aí vocês, então, outro detalhe também que é importante que se diga, o casal pode ser um ou outro, né, que pode ser o aplicante principal. O que significa o aplicante principal? É aquele que é o líder, vamos dizer assim, do documento de aplicação, não é isso? Então, você tem que julgar se você mora com alguém ou é casado, não precisa ser casado necessariamente. Se você tiver um relacionamento estável, também já está valendo. E aí você conversa com a sua parceira ou parceiro e você então define, olha, você tem tantos anos de educação pós-secundária. Isso também conta muito ponto. Você tem tantos anos na sua área profissional, né? Isso conta ponto. Então, você vai balancear aí quem dos dois tem mais chances de passar no sistema, né, de pontuação. E aí o cônjuge, o companheiro também entra na história, né? E filhos também se tiver, né? Isso também conta ponto, né? Na nossa época, um só do casal precisava fazer a prova. Então, eu acho que era mais fácil, né? Eu fiz, o Dimitri não precisou fazer. Hoje, o processo mudou e os dois cônjuges, né? Os dois precisam fazer a prova de inglês. Isso também conta para a pontuação. Tá mais complicado agora, né? Vamos ser sinceros também, tá? Eles estão fechando um pouco o cerco. Na nossa época era um pouco mais tranquilo, assim. Era quase, entre aspas, certeza que se você aplicasse e tivesse os seus documentos corretos, era quase certeza que você ia conseguir. Hoje em dia, as profissões estão um pouco limitadas, né? Então, mas existem outras possibilidades também. Por exemplo, você pode... Muita gente está fazendo isso hoje, tá? Porque está mais fácil. É um pouco mais caro, vamos dizer assim, mas é mais fácil. A pessoa vem para estudar, por exemplo. Ela vem para fazer uma faculdade, que é uma universidade, né? E aí é paga, uma universidade paga, e aí isso te garante, acho que são 2 anos, né? 2 anos de universidade te garante 2 anos de trabalho. Então, alguma coisa assim, mais ou menos. Na verdade, se você vem estudar, você ganha o mesmo período de tempo que você estudou, você ganha com um visto de trabalho. Isso. Então, se você vem para fazer uma faculdade, um mestrado de 2 anos, depois de se formar, você vai ter 2 anos para trabalhar aqui. Esse trabalho pode ser em qualquer empresa ou tem que ser uma empresa específica depois que você faz o curso? Tem que ser na sua área. Não assim, para você trabalhar, não necessariamente precisa ser na sua área, mas para você aplicar depois desse período, vai ter que ser na sua área, né? Então, assim, não adianta você trabalhar de qualquer coisa, porque aí você não vai conseguir aplicar depois. Porque a ideia é que você use, né, esse período de 2 anos para conseguir trabalhar na sua área e depois aplicar por meio de um outro processo chamado Canadian Experience. Isso. Então, se você trabalhou 1 ano full time na sua profissão, você também tem a chance de aplicar por esse outro processo. Olha só, que é diferente do processo de skilled worker, né, do Brasil. É um pouco diferente. Então, a pessoa tem chance. Outras... Então, se a gente for resumir, é o seguinte. Você vem, faz um curso numa faculdade aqui. Vamos dizer, 2 anos aqui. Tem vários cursos de 2 anos, né? Bastante, e aí você, depois desse curso de 2 anos, você pode legalmente trabalhar por mais 2 anos. E depois que você estiver trabalhando já no primeiro ano, você já pode, então, dar entrada na sua papelada para virar um residente permanente legal, não é isso? Exatamente, se você puder provar. O que vocês acham de pessoas que vêm com visto de turista e vão ficando aí, vocês aconselham isso? O que vocês acham dessa experiência? Você conhece alguém nessa situação?
Olha, o curioso é que assim, a gente pessoalmente não conhece ninguém nessa situação. O pessoal que a gente conhece que vem para cá, geralmente eles vêm legalmente, vêm de alguma forma legal. É mais nos Estados Unidos, né, que acontece com o pessoal que vem como turista e fica. Aqui eu acho que a maioria mesmo, com certeza existe, né? Não dá para falar que não existe, mas a gente pessoalmente não conhece. É muito curioso isso, né? E com certeza a gente não encoraja isso de forma alguma, né? Porque você vai estar fechando, você vai fechar suas portas definitivamente se você fizer uma coisa dessa, né? Se você depois quiser fazer alguma coisa, quiser ficar legalmente aqui, você vai se complicar muito, tá? Muito mesmo. A gente não encoraja ninguém a fazer isso. A gente entende que a situação é complicada, tem pessoas, cada caso é um caso, a gente não dá para julgar o que as pessoas passam na vida pessoal, né? Para tomar essa atitude extrema, que é uma atitude extrema, né? Mesmo porque você não consegue depois sair do país, né? Você fica meio que um prisioneiro. Por exemplo, quem vier para cá, para o Canadá, dessa forma, e construir uma vida aqui, ela não vai mais poder sair do país, nunca mais vai poder. Ela é uma. Se sair, não volta mais, né? Nunca mais volta. Na verdade, mudar de outro país, mesmo com tudo, né, de forma legal, já é super difícil, né? Já são tantas, né, os Muito problemas, bem lembrado, né, a Fabiana. adaptação. Agora eu fico imaginando você vir. É ilegal, deve ser. O estresse, muito difícil. Isso, muito difícil, exatamente. Eu não sei se vale a pena o estresse. Não. A gente conhece pessoas nos Estados Unidos que estão assim, e a gente fica admirado mesmo, porque a pessoa na verdade, ela é uma prisioneira lá. Ela não pode. Por exemplo, tem um conhecido nosso que mora lá e a gente até fala, não, vamos lá, vem visitar no Canadá. Não posso, entendeu? E é isso, a pessoa é um prisioneiro, no fim das contas. Né? Agora, vocês sabem, uma vida falsa. Vocês sabem dizer se aí em British Columbia é a província que eles moram. Província, eu sempre digo a mesma coisa que estado aí no Brasil, tá, gente? Basicamente a mesma coisa. Então, vocês sabem aí se a gente chama BC, tá? Carinhosamente. Vocês sabem aí se em BC uma pessoa que não está regularizada, ela consegue tirar a carteira de motorista? Consegue matricular filho em escola, essas coisas? Filho em escola, não. Filho em escola, não. Carteira de motorista, não sei, mesmo porque assim, se você vem como turista, você consegue... Como turista, você pode dirigir por 3 meses a sua carteira normal do Brasil, né? Agora, se você vier como PR, você já não tem mais nem esses 3 meses. Você tem que tirar a carteira daqui, né? Então, eu não saberia dizer a carteira, mas filho na escola, com certeza não. Eu não sei, talvez até consiga matricular o filho na escola, mas você vai ter que pagar. Sim. É alguma coisa assim. Sim. E também tem outra coisa. Tem a questão da saúde pública também. Aqui também, se você não tiver regularizado, você vai ter que pagar. Muito bem lembrado. Se não tiver a carteirinha de saúde. Muito bem lembrado. Aqui em Alberta, que é onde eu moro, funciona da seguinte maneira. Se você está aqui e quer matricular seu filho na escola, seu filho tem que ter um documento chamado Student Permit. Você não pode ter vindo como turista e resolver, vou botar meu filho na escola. Nessa província não funciona assim. Você tem que ter um Student Permit, que é uma permissão de estudo no nome do seu filho, e aí você pode sim ter seu filho na escola. Mas para conseguir esse Student Permit, você tem que justificar para a imigração o motivo, né? Por que seu filho está indo para a escola no Canadá, nessa província especificamente. Lembrando que o Canadá, gente, ele pratica muito esse negócio de federalismo. Então, as regras, as leis, elas mudam de província para província, tá? Sim. Então, não é a mesma coisa em todo lugar. É mais ou menos como nos Estados Unidos, praticamente a mesma coisa. E com relação a dirigir aqui, você não consegue dirigir se você não tiver também com ou um Study Permit ou um Work Permit. É uma permissão para estudo ou para trabalho. Ela expira em 3 meses, né? Depois de 3 meses aí, eu acho que você não consegue mesmo tirar a carteira daqui. A carteira do Brasil, né? Do Brasil. A do Brasil, você só pode dirigir como turista por 3 meses. Agora, a questão do estudo tem, por exemplo, se você vier fazer uma universidade, por exemplo, o seu filho pode estudar aqui, tá? Isso daí é tranquilo. Mas se você vier estudar inglês, não. Se você vier inglês, exatamente. Só estudar inglês não dá. Agora, uma universidade, você tem direito a seu filho estudar. Mesmo que você não imigre depois, tá? Até mesmo que você não tenha essa intenção,
o seu filho pode estudar aqui durante o período que você está estudando. Peraí, mas se você vier fazer um curso de inglês, só o curso de idiomas, então o seu filho não pode estudar, é isso, Fabiana? Eu acho que ele pode estudar, mas você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Ele não pode estudar na escola pública de graça. Ele pode entrar na escola, mas você tem que pagar. Mesmo e é caro, né? É bem caro. Ele é bem caro. Assim, para quem não... exatamente. Inclusive o próprio hospital também. Para quem tiver que pagar, é muito caro. Assim. Para a gente é de graça. Mas para quem tiver que pagar é muito caro. Tem as taxas lá para quem não é residente permanente, é bem alta. Aí em Vancouver, inclusive, se você chega, você já pode receber a carteira de saúde direto, de cara, assim, ou tem que esperar aqueles 3 meses que em Ontário espera? Tem que esperar 3 meses. Tem que esperar uns 3 meses. Porque quando nós viemos, nós compramos um seguro-saúde lá no Brasil, né, válido por 3 meses, que era mais ou menos no período que a gente sabia, né, que ia receber a carteirinha daqui. Isso é muito importante. E eu aconselho isso para todo mundo. Então, obrigatório. Olha aí, pessoal, dica importantíssima. Se você está se planejando para emigrar para o Canadá, para BC ou Ontário, que é onde fica a região de Toronto, eu não sei como é que é em Montreal, mas eu sei que em Ontário eu morei lá e é a mesma regra de BC. Você não pode ter acesso à saúde nos primeiros 3 meses que você muda para cá. Aqui em Alberta já é totalmente diferente. Você, no dia que chega, você já pode pedir a sua carteira de saúde se você tiver algum tipo de documento, work permit, ou vir como residente permanente, ou ainda com visto de estudo para uma universidade. Curso de inglês também, esses cursos rápido que a pessoa faz aí de 1 mês, não dá direito a acesso à saúde. E, como o Dimitri bem lembrou, é extremamente caro. Então, vocês lembram quanto é que é um seguro de saúde para cobrir essa despesa dos primeiros 3 meses, pessoal, no Brasil? Para comprar lá e usar aqui? A gente não lembra quanto é, mas é barato, tá? Assim, é bem barato e vale a pena. Não é uma coisa absurda, não. Eu chutaria que foi talvez uns $300 ou $400, uma coisa assim. Por aí. Por pessoa? Acho que foi pro casal, né? Nós fizemos casal, Isso é um pouco assim, tô lembrando mais ou menos, tá? Mas não fugia muito disso, não. Não era nada absurdo. Por 3 meses, você está totalmente coberto por 3 meses, eu acho que é um bom valor. E aí, como é que funciona? Eu sou super cautelosa, assim. Até quando a gente vai para o Brasil, eu faço seguro lá também. E a gente sempre usa. Também. A gente sempre usa. A gente sempre fica doente no Brasil. Sempre, é impressionante. Eu também. Toda vez que eu vou, os meninos ficam doentes, tem que ir para o hospital. E é um negócio de doido. Eita, nós. Tá, aí vocês então resolveram. Vocês conseguiram já emprego quando estavam no Brasil se preparando para vir? Ou vocês vieram sem emprego, sem nada? Como é que foi isso? Viemos com a cara e com a coragem. Sem emprego. Inclusive uma sem conhecer ninguém também? Sem conhecer ninguém. Nada. Absolutamente. Olha, eu conhecia algumas pessoas virtualmente, né? Por causa existia um grupo, nem sei se existe mais, Yahoo Grupos. Né? Yahoo Grupos, muito, muito antigo, assim. Então a gente pegava muita dica de lá. Mas conhecer pessoalmente, nada. A gente fez amizade. E esse pessoal era daí de Vancouver? Tinha gente daqui, tinha gente de Kelowna, de todo lugar. Certo. E aí, como é que foi, gente? Vocês chegaram no aeroporto e agora? Como é que faz? Eu já sei que teve uma doida que atacou vocês, né? A gente já viu isso aqui, mas... Doida. A gente fez o seguinte, quando a gente sabia que ia vir para Vancouver, então, e só que tinha que fazer a escala em Toronto. Eu falei, bom, já que tem que parar em Toronto, vamos ficar, né? Vamos ser turistas por uma semana. E foi o que a gente fez em Toronto. Relaxou, né? Aí a gente veio como turista, então acho que é melhor, né, do que você vir já com aquele choque, assim, sou imigrante, né? Então, assim, chegamos como turistas, e aí ficamos num hotel, fomos na Niagara Falls, todos os museus de Toronto, passeamos bastante lá. E a gente adorou a cidade, né? E quando mudamos, aí a gente pegou um voo, né, para vir para Vancouver, né? Aí sim, éramos imigrantes.
E aí foi um pouco chocante, assim, não sei. Dá a sensação que você está prestes a descer da montanha-russa. Assim, você está quase lá no topo para descer. Assim, é uma coisa estranha, é complicado. E eu acho que como eu estava na cabeça com esse vídeo institucional da Prefeitura de Vancouver, eu tinha uma imagem muito mais o arco-íris, bucólica, né? Linda, e colorida. não é bem assim, a cidade é bonita, mas ela também tem a parte feia, né? O Luiz, inclusive, conhece, você mostrou no seu canal, né, já, né, Luiz? A Hastings. É verdade. Eu costumo chamar de um pedacinho do inferno no paraíso. É a Cracolândia canadense. Aqui. E nós demos o azar de cair na Hastings logo no primeiro dia que a gente chegou aqui em Vancouver. Sem querer, cair. Mas alguém mexeu com vocês? Porque a experiência que eu tive lá é feio e tudo, mas ninguém mexe com você, né? Você fica na sua, eles também ficam na deles lá. Não, bem tranquilo. Mas Luiz, impacto, a gente não sabia de nada. A gente não sabia da existência disso aqui. Então, foi um choque muito grande, porque eu falei, eu tô em São Paulo. E aí eu falei, eu quero voltar para Toronto agora mesmo, não quero nem saber de Vancouver, eu queria voltar para Toronto. E a gente falou, não, vamos dar mais um tempo, né? Vamos passar essas semanas aqui para ver se é isso mesmo, a gente precisa conhecer melhor a cidade. E aí foi aos poucos, né? A gente, lógico, foi conhecendo outros bairros e viu que não era aquilo, né? E aí a gente... a gente até ficou um tempo mal mesmo, a gente tava num hotel, né? A gente ia ficar por aquele mês no hotel e a gente ficou meio mal mesmo, assim, bateu uma certa sensação estranha. Assim, não chegou a ser uma depressão, mas foi uma sensação estranha mesmo. Será que estão inventando aqui, né? O que a gente foi inventar? Vocês ficaram um mês no hotel em Vancouver? Ficamos um mês, Era um hotel mensal, assim, né? Um hotel que você fazia um plano mensal mesmo. Um hotel menor, inclusive, um quartinho bem pequeno. Então, até isso colaborava até para essa sensação estranha, né? Porque assim... Dimitri, eu vi num vídeo de vocês então mudaram para um basement, não foi primeiro? Primeiro para um basement. Como é que foi alugar? Não, a gente deu sorte que o basement ele era bom, assim, ele era bacana, não é o que costuma ser. Eu lembro, eu vi esse vídeo. E, assim, era bem arejado e tal. E, assim, a gente gostava, até era interessante, assim, né? A gente deu sorte, né? A gente achou no Craigslist, que é um site que tem aqui que você consegue achar tudo, comprar móveis usados e você também pode até encontrar emprego por ali. Pois é. Nem sempre é confiável, por isso que eu disse que eu dei sorte. Né? Dá para alugar um apartamentinho pequeno, um basement, que seja... Basement, gente, para quem não sabe, é porão, tá? Então, dá para fazer isso já do Brasil, pela internet? É possível? Dá para fazer, mas é muito perigoso, tá? Assim, o pessoal não aconselha porque tem golpe aqui. O pessoal acha que o Canadá, todo mundo legal, não é. Não. Tem golpe também. Então, assim, não aconselhamos a fazer isso. É melhor... Se você conhece alguém aqui no Canadá e que possa ver para você se é realmente um lugar de confiança, então você pode fazer. A gente até conheceu um pessoal que veio já com um lugar alugado, né? Sim. Porque alguém foi ver para eles. Mas se você vê, né, pela internet e quiser e confiar demais, não aconselhamos fazer isso. Pode se dar mal. Eu preferia ver, né? Eu gosto de ver. E aí tem que pagar 2 meses antecipado, 3 meses antecipado? Como é que funciona? Foi isso, tem um depósito, né? Acho que não foi nem tudo isso não, Luiz, foram 2 meses de depósito. Foram 2 meses, 2 meses de depósito e a gente ficou 1 ano. Depende do contrato, tem gente que quer que você fique 1 ano, ou tem gente que é mês a mês, né? O contrato é bem variado, mas isso vai depender do landlord, né? O famoso landlord, que é o dono que está alugando para você. Mas é bem tranquilo, né? Mas foi uma experiência boa. Eu acho legal. E a gente até ficou amigos do landlord, eram pessoas bem bacanas. Então, também serve para isso até. É interessante. Uma outra coisa, um outro detalhe importante, tá? Quem quiser vir achando que, não, já vou comprar a casa e tal, vou comprar. Só que detalhe, que você chega chega sem crédito nenhum. Então, assim, meio que você nasce do zero. Então, você precisa de pelo menos 1 ano para construir um histórico de crédito. Você não vai conseguir comprar, provavelmente não, com certeza você não vai comprar imóvel, provavelmente você não vai conseguir comprar um veículo à prestação, vai ser muito difícil. A não ser que você chegue aqui com $1 milhão para comprar uma casa à vista. Tudo bem. Financiamento, você precisa construir seu crédito aqui. Né? Gente, eu quero agradecer demais, a conversa está muito legal.
Mas infelizmente a gente está com o tempo já estourando aqui, pessoal. E eu queria perguntar uma última coisa para vocês, antes de dar os parabéns pelos 100 mil inscritos aí recentemente. Esse pessoal, obrigada. Eu vibrei aqui com vocês, com o filho de vocês gritando aí, o Eric. Da câmera, eu achei muito legal mesmo. Um apito, engoli um apito. Valeu a pena, pessoal? Opa, se valeu. Valeu, a gente olha tudo que a gente passou por trás. Tudo que a gente passou nesse caminho todo, a gente revê isso e valeu muito a pena. Assim, a gente não se arrepende de nada que a gente fez. Foi difícil, no começo é difícil mesmo. As pessoas têm que ter isso em mente, né? É muito difícil, mas vale a pena. E uma coisa interessante, assim, você tem que vir para cá com uma mentalidade assim, ó. Eu tô largando, não é você vir para cá com essa mentalidade. Estou largando tudo que eu tenho no Brasil para ir para um outro país. Não, você vem com a mentalidade seguinte: eu vou ter essa experiência, no mínimo eu vou ter uma experiência, vou crescer internamente, né? Vou aprender e se não der certo, volta, né? Era o que a gente sempre pensava, né? Se não der certo, pelo menos a gente vai ter melhorado o nosso inglês, né? Pelo menos a gente vai ter aprendido um pouco mais de uma outra cultura. Era sempre isso que a gente pensava, só que foi dando certo, né? Foi dando certo e a gente está aqui até hoje e não se arrepende de nada, não. Quer dizer que vocês recomendam? Sim, com certeza. Recomendamos. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E mais uma vez... agradece. Parabéns aí pelo sucesso de vocês, pelas lutas. Eu sei que foi luta, né? Eu acompanhei aos poucos, não vi todos os vídeos, porque o pessoal produz vídeo, rapaz, que é um negócio de doido. Eu vi já bastante vídeo deles. E a Fabiana, viu ela lá? Não vi, não. Mas eu vibro realmente com o sucesso de vocês e vocês estão de parabéns. Parabéns pelos filhos de vocês, pela família linda que vocês são. Obrigada. Que Deus abençoe. A gente também acompanha o canal e gosta muito do teu trabalho. Também é polêmico, né? A gente fala que o Dimitri é polêmico. Você é muito Eu gosto do Luiz, que o Luiz é polêmico também. E próxima vez que eu for a Vancouver, eu faço questão ainda a gente se encontrar. Com certeza. Se encontrar. Dá um a gente abraço. tentou, né, Luiz? Tentou da última vez, não deu certo, mas próxima vez vamos tentamos, não rolou, mas vamos tentar aí, vamos continuar nos planos. A gente encontrar as famílias aí e vai ser muito bom. Próximo bate-papo tem que ser ao vivo, ao vivo mesmo. Beleza, gente? Que legal, pessoal. Olha só, gente, nós estamos já terminando, mas eu não posso fechar o programa de hoje sem mostrar os aniversariantes, pessoal. Olha só, hoje sexta-feira, semana acabando, final de semana chegando, muita gente comemorando e principalmente esse pessoal aqui que eu vou falar. Olha só, Jean Andrade, que hoje completa 27 anos. Parabéns, Jean! Que maravilha! Depois do Jean, nós temos aqui o Jonathan Barcelos da Costa Oliveira. Que nome enorme! 28 anos também. O Jean 28, não. O Jean 27, o Jonathan 28. Finalmente temos aqui o Neckin. Finalmente não. Neckin Telefrangos. Que legal! Se você quer um frango aí, liga para esse camarada. Entra aí no Facebook dele e diz assim, ó, que eu quero frango, que hoje completa 36 anos. A Luciane Vasquez, Brasil, England, eu acho que ela deve morar na Inglaterra e é brasileira, ou ela é inglesa e mora no Brasil. Hoje também está ficando mais experiente. Parabéns para você, Luciane. Que maravilha. E agora sim, finalmente temos o Lucas Yamaguchi. Isso aí deve ser um japonês, que hoje completa 31 anos de vida. Parabéns, Lucas. Parabéns, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu. Ajuda a compartilhar essa bagaça. Dá um joinha se você gostou. Passa esse negócio pra frente. Eu preciso de inscritos. Tô com a inveja santa do Dimitri e da Fabiana, que bateram nos 100 mil. Mas eu preciso da sua ajuda pra gente chegar lá também. Tá bom, gente? Beijo pra todos. Segunda-feira tem... hoje tem um programa especial à noite também, que foi gravado. E é aquela série sobre fé que a gente tá produzindo aí pra vocês. Tá bom, gente? Mas segunda-feira eu volto ao vivo, 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Tchau, pessoal!